Olá a todos, a aula desta semana será circuitos elétricos, é uma partezinha da eletrodinâmica. A eletrodinâmica foi vista a parte mais teórica, né, de corrente elétrica, de tensão na última aula, e agora a parte que é de circuitos elétricos é a parte que costuma cair mais no Enem. A aula de hoje vai ser uma aula um pouco mais básica, já que eu não estou tendo envolvimento dos alunos, então eu não vou tratar das leis de Kirchhoff, né, as leis das malhas, lei das correntes, enfim. Então, mas enfim, para um nível do Enem, acredito que esteja suficiente. Caso alguém ainda tenha alguma curiosidade, ou enfim, queira de alguma forma se aprofundar no estudo, pode perguntar para mim ou para os outros educadores, caso estejam confortáveis. Primeiro, os elementos do circuito. Aqui tem um circuito genérico, aqui com um gerador, né, que está gerando a minha tensão, a minha corrente elétrica. Aqui eu tenho interruptor, como o próprio nome diz, eu posso interromper a passagem da corrente elétrica, eu posso abrir e fechar o circuito com o interruptor. Se eu abrir o circuito, então não chega corrente elétrica na lâmpada e ela desliga. Se eu fecho o circuito elétrico, chega corrente elétrica e a lâmpada acende, como se fosse um interruptor normal. Os elementos do circuito agora podem ser resistores. Os resistores eles convertem energia elétrica em energia térmica através do efeito Joule, que foi estudado na última aula. O efeito Joule é o que basicamente permite o funcionamento dos chuveiros elétricos, enfim, que ele vai ter uma determinada resistência ali quando a corrente elétrica está passando, uma parte da energia elétrica é convertida em energia térmica graças ao efeito Joule. Podemos ter geradores, como o próprio nome já diz, ele vai gerar energia elétrica a partir de outra modalidade de energia, como a mecânica, né? Temos os geradores hidrelétricos, enfim, tem uma determinada altura d'água, uma determinada energia potencial gravitacional, a água vai caindo, a energia potencial gravitacional vai se transformando em energia cinética, que é um tipo de energia mecânica, assim como a energia potencial gravitacional, bate lá no gerador, o gerador, enfim, vai girar, né, enfim, e vai converter uma energia, geralmente energia mecânica, em energia elétrica. E o receptor, ele recebe energia, eles convertem energia elétrica em outra modalidade de energia, desde que não seja térmica. Então podem transformar em luz, em som, enfim, como sei lá, um ventilador. O ventilador seria um receptor, já que ele converte energia elétrica em outro tipo de energia, sem ser energia térmica. E os capacitores, eles armazenam cargas elétricas. Os capacitores não vamos ver na aula de hoje, mas enfim, o capacitor, a equação básica do capacitor é a capacitância, se não me engano, é igual a carga pela tensão. Se não me engano é isso, uma tensão pela carga, enfim. Não vamos estudar hoje nem circuitos RC, que é um circuito que envolve uma exponencial, vai ser só um circuito mais nível Enem mesmo. Associação de resistores, eu acredito que todo mundo deve saber o que é uma associação em série, não necessariamente de resistores, mas associação em série de outros objetos, uma associação em paralelo de outros objetos. Dos resistores, uma associação em série é que vem um resistor depois do outro, um depois do outro. A corrente elétrica que passa em todos os resistores é a mesma. A mesma corrente elétrica que passa em R1 é a mesma que passa em R3. É a mesma corrente elétrica. Quando a associação é série. Mas as tensões, elas se somam. Quando está em série, as tensões se somam. Então, a tensão total é igual à soma da tensão 1, tensão 2, tensão 3. Enfim, aqui só tem 3. Mas se tivesse 4, tensão 5 e assim por diante. Pela primeira lei de Ohm, né, sabemos que a tensão é igual à resistência vezes a corrente elétrica. Então, a resistência equivalente vezes a minha corrente elétrica vai ser igual a resistência 1 vezes a corrente elétrica, mais a resistência 2 vezes a corrente elétrica, assim por diante. Como a corrente elétrica é igual, quando está em série, é igual para esse resistor, é igual para esse resistor, quando está em série é igual, então eu posso cancelar essa corrente elétrica de tal forma que eu tenho resistência equivalente é igual
a R1 mais R2 mais R3 mais Rn. Para associação em série. Agora, para a associação em paralelo, a corrente elétrica ela pode se dividir. Aqui, por exemplo, eu estou determinando a corrente elétrica I. Parte dessa corrente elétrica I ela vai se dividir em I1, I2 e I3. E depois ela vai se dividir e depois ela vai se juntar. Pelo princípio da conservação das cargas. A corrente elétrica ela se divide, mas depois ela se junta, ficando a mesma quantidade em B e em A, por causa da conservação das cargas. Então a corrente elétrica pode ser dividida, ela não é constante para cada, não é a mesma para cada resistor, mas a tensão quando está em paralelo é a mesma. Ou seja, agora eu vou somar as correntes elétricas, eu tenho I é igual a I1 mais I2 mais I3 mais IN, usando também a primeira lei de Ohm, que é a corrente elétrica é igual a tensão pela resistência equivalente. Substituindo aqui os valores, V dividido pela resistência equivalente é igual a V dividido por R1 mais V dividido por R2 mais V dividido por R3, assim sucessivamente. Como a tensão é igual para todos, então eu posso cancelar a tensão e eu tenho 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, assim sucessivamente. Caso estejamos tratando com dois resistores apenas, eu posso simplificar essa forma. Eu posso tirar o meu MMC entre R1 e R2, aí eu transformo essa soma de frações em uma fração única. Tirando o MMC entre R1 e R2, que é quando tem dois. Isso só vai quando eu tenho duas resistências. Também na equação de Gauss lá dos espelhos esféricos, das lentes, dá para usar também um raciocínio similar, tirar o MMC entre a distância focal e a distância da imagem, né, no caso da ótica. Aqui também tirar o MMC entre R1 e R2 quando tem dois resistores em paralelo. É apenas outra forma de calcular, mas ambas são corretas. Uma curiosidade a associação de resistores que tem num circuito doméstico, num circuito residencial, é um circuito em paralelo. É paralelo por um motivo muito simples. A associação em série ela tem uma pequena desvantagem. Como a corrente elétrica é a mesma para todos os pontos do circuito, vamos supor que essa resistência R3 ela seja, eu coloco o interruptor nessa resistência de tal forma que eu não consiga passar a corrente elétrica nela, na resistência R3. Só que se eu não passar a corrente elétrica em R3, eu não passo também corrente elétrica em nenhum das outras resistências. Isso quer dizer que, por exemplo, se eu tenho uma resistência em série no meu quarto, por exemplo, eu tenho um ventilador, eu tenho uma televisão. Então eu só posso usar o meu ventilador se a televisão estiver ligada. Eu só posso usar a televisão se o ventilador estiver ligado. Supondo que esteja uma associação em série. Então essa é a desvantagem da associação em série. Ou passa a mesma corrente para todos os elementos circuitos, ou não passa corrente elétrica nenhuma. Na associação em paralelo, eu posso controlar como a corrente elétrica passa. Eu posso desligar esse resistor 1 e vai continuar passando corrente elétrica no resistor 2 e no resistor 3 sem problema algum. Então, como a minha casa é a casa de todo mundo, tem uma associação em paralelo, eu posso ligar o meu ventilador e manter minha televisão desligada. Eu posso deixar minha televisão ligada e desligar o meu ventilador. São independentes. Então, os circuitos residenciais são em paralelos por causa disso. Imagina quando você está lá, sei lá, você só pode ficar com a geladeira ligada se... deixa eu ver... Se o micro-ondas também estiver ligado, sabe? É muito mais gasto de energia. Então, por isso que a associação em paralelo é a associação das residências domésticas. A associação mista, o nome, enfim, já diz, tem uma parte que é em série e outra parte que é em paralelo. E eu vou ter que fazer, quando tem uma associação mista, eu tenho que simplificar esse tipo de associação. Aqui, por exemplo, eu tenho R1 e R3. Eles ambos estão em paralelo, né?
Então, eu considero essa parte como em paralelo, né? Eu uso essa equação aqui, a equação do resistor da associação em paralelo, de tal forma que eu vou ter uma determinada resistência equivalente aqui nesse pedaço de circuito. Então, R1 e R2 e essa resistência equivalente estarão em série, então eu vou poder somar. Então, a associação mista, basicamente eu pego uma associação e tento simplificar. O efeito Joule foi discutido anteriormente. Pode ter efeito Joule com a corrente elétrica constante. A gente sabe que a potência é igual à variação da energia pelo trabalho, né? A potência é igual ao trabalho, enfim, dividido pelo intervalo de tempo. A energia, vamos supor que a energia nesse caso seja o calor, né? O calor é uma modalidade de energia. Então, calor dividido por tempo. E a gente sabe também, na aula da última semana, que uma das formas de calcular a potência, eu demonstrei isso, é corrente ao quadrado vezes R, que é a resistência. Então, isolando a quantidade de calor, eu tenho quantidade de calor igual a corrente elétrica ao quadrado vezes a resistência vezes o intervalo de tempo. Então, maior corrente, maior calor, maior resistência, maior calor, maior tempo, maior calor. Agora, se a tensão for constante, que é o que acontece nas nossas casas, aqui, por exemplo, no estado de Pernambuco, por medidas de segurança, a tensão de todas as casas é padronizada 220 volts. É uma tensão constante para toda casa, para todo equipamento. Enfim, então a potência é igual à variação de energia pela variação do tempo, que é igual à quantidade de calor pelo intervalo de tempo, que é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Isolando novamente o Q, temos que Q é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência dividido pelo intervalo de tempo. E aqui chegamos que quando a tensão é constante, a minha quantidade de calor ela é inversamente proporcional à resistência. É um pouco óbvio se a gente parar para pensar, porque a resistência, como o próprio nome já diz, é uma resistência à passagem dos elétrons. Quem faz algo esquentar são os elétrons. Então, se eu não tenho elétron passando, eu não vou ter calor. Então, uma grande resistência elétrica causa uma maior dificuldade para a passagem dos elétrons, de tal forma que eu reduzo, a minha quantidade de calor. E aqui tem só uma plaquinha demonstrando o efeito Joule num circuito de computador. E aqui temos alguns exemplos de circuitos. Aqui temos uma parte, essa parte C, 6 e 12 está em paralelo. Aqui essa parte está em paralelo e em série com essa. Eu posso somar esse 3 com esse 5, que dá 8, né? Eu somo esse 4 com a resistência equivalente daqui. Ambas essas resistências estão em série, eu posso somar. Essa parte e essa parte estão em paralelo, então eu uso a equação da associação em paralelo. Aquela associação que aparentemente ela é um pouco difícil, mas nem tanto. A gente vê que o 3 e 1 estão em série, então posso somar. Dá 4, né? Essa associação em série daqui, ela está associada paralelo com essa daqui, com 4. Que, por sua vez, ela está... 4... se associa em série com esse 2 aqui. Esse 2 ele se associa em paralelo com esse 4. Esse 4 se associa em paralelo com esse, que se associa em série com... que se associa em paralelo com esse 2, que se associa em série com esse 1. Esse negócio de 1 está associado em paralelo em série, vocês só vão compreender melhor fazendo o exercício, não adianta só ficar falando. Então eu recomendo que todos pausem esse vídeo, tentem resolver, achar a resistência equivalente de todos os circuitos e depois, enfim, prosseguir no vídeo. Aqui, o primeiro circuito, eu tenho que o 6 e o 12 estão em paralelo. Então, eu tirei o meu MMC, né, já fiz a simplificação, 12 vezes 6, mais 12 mais 6, que dá 4 ohms. Então, aqui a associação entre 6 e 12 dá 4. Essa associação, ela está em série com 4 ohms aqui, com esse resistor. Então, 4 mais 4, 8 ohms. 8 ohms está associado em série com 3 mais 5, que dá 8. Então, 8 ohms associado com 8 ohms em paralelo, eu tenho
Gente, aqui era para dar 4. Aqui eu fiz, nossa senhora, eu fiz tudo errado. Aqui era para estar 8 vezes 8, 64, botei 16. 8 mais 8 era para estar 16, eu coloquei 8. Ai meu Deus, era para estar 4 ohms. Enfim, aqui eu não sei se está muito bem visível, mas esse 1 está associado em série com esse 3. Então, 4 ohm, R2. Esse 4 ohm está associado com esse resistor, que também é de 4, coincidentemente, dá 2 ohm. Esse 2 ohm está associado com esse 2 aqui, 4 ohm. Está associado em paralelo agora. Esse resultadozão aqui está associado em paralelo com esse 4. Então, R3 vezes 4 dividido por R3 mais 4, dá 2 ohm. Esse 2 ohm associado em série com esse 2, então R4 mais 2 que dá 4 ohm. Esse 4 ohm associado em série com esse outro 4 aqui, por sinal, muito 4, misericórdia, 2 ohm novamente. E para finalizar, a minha resistência equivalente é 1 por, uma resistência está em série, né? 2 mais 1 dá 3 ohm. Então esse circuito aqui é um pouquinho mais complicado, porque essas associações em paralelo, elas estão meio atravessadas. Mas enfim, tentem resolver em casa. Aqui eu tenho esse 20, está associado em paralelo com esse 20. Aqui a luz está dificultando um pouco, mas enfim, dá 10 ohm essa associação. Esse 10 ohm está associado com esse 10 também em série, então eu somo, dá 20 ohm. Aqui, porra, não tô conseguindo ver, ó. Eu acho que é 18 e a 2. É, isso mesmo, 18 e 2. Então, estão associados em série, 18 mais 2 dá 20 ohm. Esses dois aqui. Aqui eu tenho 20 ohm. E aqui eu também tenho 20 ohm. Ambos estão associados em paralelo. Então, eu tenho 10 ohm. E agora, para finalizar, eu pego a associação, a resistência dessa parte aqui e somo mais o 5, que está em série. Então, R4 mais 5 dá 15 ohm. Agora, um receptor e um gerador. O gerador, como disse, gera e o receptor recebe. Um pouco, enfim. Aqui temos o sentido da corrente elétrica saindo do polo positivo, né, a convencional, saindo do polo positivo do gerador, indo para o polo positivo receptor, saindo do polo negativo receptor e indo para o polo negativo do gerador. E aqui temos a equação do gerador. Enfim, temos a energia total, né, pela conservação da energia. A energia não pode ser destruída, vamos dizer assim. Ela sempre se conserva. Porra, eu recebi um Twitter agora. Porra, agora não vou conseguir ler. A energia total é igual a energia útil mais a energia dissipada. A gente sabe que a energia por unidade de carga, é justamente a tensão. Então eu divido isso aqui tudo pela carga, né? A carga é a mesma. Eu tenho que eu vou chamar uma nova grandeza, que é a força eletromotriz, que não é bem uma força, tem o nome de força, mas não é força. É um tipo de tensão. Então, força eletromotriz é igual a tensão, que é a tensão do meu circuito, mais a energia dissipada. Que a energia dissipada é justamente a resistência interna do gerador. O gerador, como tudo, tem uma determinada energia interna dentro dele, vezes a corrente elétrica que está passando. Se eu isolar a minha tensão, eu chego que tensão é igual a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente elétrica. Aqui está melhor esquematizado. Temos uma determinada pilha, um determinado gerador, que ele vai gerar uma determinada força eletromotriz. Só que ele tem uma resistência interna. Então, a força eletromotriz da pilha não vai ser a mesma tensão do circuito. Eu vou ter uma determinada perda de energia graças à resistência interna. É justamente por causa disso. Então, a força eletromotriz é igual a energia útil, que é a energia usada no circuito, e a energia dissipada, que é a resistência interna vezes a corrente elétrica. Então, é representado aqui. Aqui temos o gráfico, a curva característica do gerador. Mesmo sendo uma reta, o nome é curva,
porque, enfim, eles têm todas as propriedades geométricas, as propriedades topológicas de uma curva. Aqui temos um gráfico de função afim, bem bestinha mesmo, mas, enfim. Ai, caralho. Porra, esqueci o negócio. Sim, a corrente elétrica de curto-circuito, ICC. Curto-circuito é quando eu não passo, não tem diferença de potencial. Isso é, eu estou com um circuito fechado. Se eu não tenho diferença de potencial, o V é igual a zero, eu posso isolar o I. Então, a energia, a corrente de curto-circuito é igual à força eletromotriz dividida pela resistência interna. E a força eletromotriz ela vai decrescendo com o tempo. E aqui eu vou ter um determinado ângulo, né? Eu vou ter um determinado coeficiente angular, que vai ser justamente a resistência interna. É um gráfico bem bestinho, um gráfico de primeiro grau, mas enfim. Aqui um gerador aberto. Um gerador aberto, isso é, um gerador que não passa corrente elétrica nele. Ele não... É como se eu tivesse um interruptor nele, um interruptor aberto, no caso, não está passando corrente elétrica. A corrente elétrica está zero. Então, a minha tensão vai ser igual à força eletromotriz. Se ele for em curto-circuito, a minha... Gente. Aqui eu errei. Era para estar ICC igual a E dividido por R. Enfim. Um gerador em curto-circuito é quando eu não tenho diferença de potencial entre os terminais. Caramba. Assim, as potências envolvidas no gerador podem ser definidas e escritas da seguinte forma. Escrito da seguinte forma. Potência produzida é a força eletromotriz vezes a corrente. Potência utilizada é a tensão vezes a corrente. Potência dissipada pela resistência interna. Resistência vezes a corrente ao quadrado. Relacionando as três potências, então potência total é igual a potência útil mais a potência dissipada. Então potência útil é igual a potência total menos a dissipada. E a gente sabe que o rendimento de qualquer coisa, não só de circuito, mas de qualquer coisa, é a minha potência útil pela minha potência total. No caso, a minha potência útil é a potência utilizada pelo circuito, que é V vezes I. E a potência total, que é a potência gerada pelo gerador, pela pilha, é força eletromotriz vezes a corrente. Então, eu corto a corrente, eu tenho que tensão dividido pela força eletromotriz. Esse é o rendimento. A associação de geradores, do mesmo modo, posso ter uma associação em série e posso ter uma associação em paralelo. Do mesmo modo, uma associação em série, eu vou somar as minhas forças eletromotrizes, eu vou ter uma força eletromotriz equivalente. Eu vou ter também a corrente elétrica que passa em um é a mesma que passa em todos, então corrente elétrica equivalente é igual a I1 mais I2 mais I3, igual a I1 igual a I2, é igual a I3, é igual a I4, enfim, todos são iguais. E a resistência elétrica, como uma associação em série de geradores, vai, de um jeito ou de outro, também gerar uma associação em série de resistores. A minha resistência interna equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3, enfim. Do mesmo modo, em paralelo... Ai, caramba. Gente. Aqui, porra, aqui tá errado, mano. Eu acho que tá errado. Não, tá errado, não tá errado. Eu me confundi, não tá errado. A força eletromotriz é equivalente, é igual a soma das forças eletromotrizes. A minha corrente elétrica é igual a soma das correntes. E a associação, a resistência equivalente é a soma dos recíprocos das resistências. Me confundi, mas é isso mesmo. Enfim, uma questãozinha, FUVEST. As figuras ilustram duas pilhas ideais associadas em série, primeiro arranjo, e em paralelo, segundo arranjo. Supondo que as pilhas sejam idênticas, assinale a alternativa correta. Idêntico, isso é,
não tem diferença. Elas geram a mesma força eletromotriz, passam a mesma quantidade de corrente, são iguais. Ambos fornecem a mesma tensão? Não, porque, lembrando, porra, tô errado mesmo. Tá errado mesmo. Tá errado mesmo. Aqui era para ser EQ igual a E1 igual a E2 igual. Aqui é epsilon, né? Enfim. Igual, era para estar um igual na porra do mais aqui. Ô, merda, viu? Enfim, ambos os arranjos fornecem a mesma tensão? Não. Aqui a tensão ela vai ser dividida por 2. Enquanto aqui a tensão vai ser somada. Então não. Essa fornece a mais tensão. O primeiro arranjo fornece uma tensão maior que o segundo. De fato. B. Qual será a resistência interna para um gerador que possui FEM, força eletromotriz, igual a 50 volts, rendimento de 60% quando percorrido por uma corrente de 2,5 ampere? Enfim, temos uma potência que é igual a energia EP. Que porra é essa que eu botei aqui? Eu acho que é energia. Como é? Energia, porra, EP, sei lá que porra é EP. Enfim, a energia útil dividida pela energia total é a minha potência. Eu sei que a potência ela vai ser igual a tensão dividida pela FEM. Isolando a tensão, então temos que tensão igual a potência vezes a FEM. Aqui temos a equação do gerador, substituindo a tensão pela potência vezes a FEM, eu tenho que potência vezes FEM é igual a FEM menos RI. Agora eu posso passar a FEM para o outro lado, né? Eu tenho que menos RI é igual a potência vezes a FEM menos FEM. Multiplicando menos 1 por ambos os lados, RI é igual a FEM menos potência vezes FEM. Colocando em evidência, a resistência interna é igual a FEM mais abre parênteses, 1 menos a potência dividido pela corrente elétrica. Agora só substituindo os valores, né? Eu sei que a FEM é de 50 e a minha potência é de 0,6 e a resistência a corrente elétrica é de 2,5 ampere. Substituindo os valores, eu tenho que chegar a 8 ohm. Tá? Só foi um caminho mais fácil. Se alguém quiser, pode simplesmente usar o caminho tradicional. O caminho tradicional seria eu tenho que a FEM é 50 volts, o rendimento é de 60%, aí eu acho a minha voltagem, minha tensão, perdão, coloco na equação do gerador e sem problema algum, vou chegar no mesmo resultado. Aqui temos outra questão, essa questão eu achei um pouco mais legalzinha, porque ela já usa um pouco mais de matemática. Comumente denomina gerador qualquer aparelho no qual a energia química, mecânica ou de outra natureza é transformada em energia elétrica. A curva característica ou gráfico relaciona a intensidade da corrente I no gerador com as diferenças de potencial, de dP, U entre seus terminais. Considerando que o gráfico a seguir representa a curva característica de um gerador hipotético, qual a intensidade da corrente de curto-circuito desse gerador? Então, só traduzindo, aqui eu vou ter um gráfico, né? Eu vou ter 2 pontos desse gráfico. Sabemos da matemática, desde função afim ou geometria analítica, quando eu tenho 2 pontos no espaço euclidiano, eu vou ter sempre a menor distância no espaço euclidiano, né, a geodésica deste espaço será sempre uma reta. E essa reta é justamente a curva característica do gerador. Se eu achar a equação dessa curva, eu acho a minha FEM, a minha força eletromotriz, eu acho a minha corrente de curto-circuito. Então, eu tenho que achar a equação dessa curva. E aqui, uma coisa bem simples mesmo, esse R, esse coeficiente angular, é justamente a resistência interna. A resistência interna, então, é a diferença no eixo Y pela diferença no eixo X, né, um coeficiente angular. E de tal forma que dá menos, dá 14 menos 20, né? Então, o final menos inicial. 14 menos 20 dividido por 8 menos 5. Então, tem um menos 2 ohm. Essa é a minha resistência interna desse
desse circuito. Agora, uma equação da reta é V menos V0 é igual a R vezes I menos I0. Só trocando o V por Y, o R por M, eu detesto usar M para coeficiente angular, geralmente uso A, mas enfim. E o I por X. É a mesma equação de uma reta. Mesmíssima. Enfim, agora substituindo o valor, pode pegar qualquer ponto. Esse ponto, ou esse, eu preferia esse, mas é indiferente escolher qualquer ponto. Enfim, chegamos que a minha voltagem, a minha tensão é menos 2i mais 30. Então, comparando isso, V é igual a 30 menos 2i, comparando com a equação de gerador, eu tenho que a minha FEM é 30 mV e a minha resistência interna é de 2 ohms, que já foi demonstrado antes. Quando está em curto-circuito, isso é, a tensão é zero, então 0 é igual a 30 menos 2i. Então, I é igual a 15 A, justamente letra B. Receptor, o receptor, como o nome já diz, ele recebe. Então, a energia total é a energia útil mais a energia dissipada. Eu vou ter uma pilha, vai ser um gerador, no caso, ela vai levar uma determinada força eletromotriz, uma determinada FEM, vai passar por esse circuito, e essa FEM vai chegar nesse receptor de tal forma que a FEM que passa nesse receptor, meu Deus, ai caramba, ela tem um nome de força contra eletromotriz, ou como é? F100, tem FEM e F100. Enfim, a tensão então desse circuito é denotada por V' mais essa é a força contra a automotriz, ε' mais resistência interna vezes a minha corrente. Então, como a minha tensão ela aumenta, né, tem esse sinal de mais, minha tensão aumenta com o tempo, né, afinal, o receptor ele vai estar recebendo. Então, a tensão dentro do receptor só para aumentar. Então, enfim, aqui temos a força contra a automotriz, e aqui temos a curva característica do receptor. Fazendo um raciocínio análogo que foi feito no rendimento do receptor, do gerador, perdão, P útil dividido por P total é igual a V' dividido por ε'. Então, um receptor elétrico opera com força contra eletromotriz de 80 volts, quando ligado a uma rede de tensão elétrica igual a 110 volts. O valor mais próximo do rendimento é de, basicamente, só... então, a gente só pega a força contra a automotriz, que é 80, e pela tensão, que é de 110. E dá igual... dá 79,79, é uma dízima. Mas aproximadamente, então, como ele só quer o mais próximo, é letra E. E a lei de Paulet, ela relaciona geradores, receptores e o circuito como um todo. É só uma generalização tanto da equação do gerador quanto da equação do receptor. Então, na lei de Paulet, eu vou ter uma determinada tensão, que é a tensão dos geradores, a tensão dos receptores e a tensão do próprio circuito. Enfim, a tensão do gerador é esse primeiro termo, a equação do receptor é esse segundo e a equação do circuito em si é esse terceiro aqui. Então, isolando tudo que tem I e tudo que não tem, a gente chega aqui o somatório, né, considerando que eu tenho mais de um gerador, mais de um receptor, mais de uma... enfim. Então, eu coloco o somatório, esse símbolozinho é um sigma maiúsculo. Somatório é igual... a tensão é igual ao somatório das forças eletromotriz menos o somatório das forças contra a eletromotriz menos o somatório entre
a resistência interna do gerador, mais a resistência interna do receptor, mais a resistência do circuito, vezes I. Agora, como é um circuito fechado, isso é, o ponto A é igual ao ponto B, eu não tenho diferença de potencial. A minha tensão é zero. Então, coloco o zero aqui e eu vou substituindo. Então, a corrente elétrica que passa em um circuito total, quando os pontos A e B coincidem, é o somatório da força eletromotriz menos o somatório da força contra a eletromotriz dividido pelo somatório de R mais R' mais R'zão. Esse R' mais R' mais R'zão pode ser pensado apenas como uma resistência equivalente. Eu vou ter a resistência do circuito e eu vou ter outras resistências. Então isso aqui pode ser simplificado para resistência equivalente, sem problema não. E aqui só outra imagenzinha da lei de Paulet. Eu estou na tabela corrente e passando aqui, eu vou ter passando uma determinada resistência, né, do circuito, a resistência do circuito, todo circuito tem uma resistência. Essa corrente vai passar por um receptor, vai ter uma resistência, que é a resistência do receptor, a resistência interna do receptor, vai passar pelo gerador, vai ter uma determinada resistência do gerador, e vai ter uma determinada resistência, enfim, que é a resistência do próprio circuito. Se eu quiser saber, então, a corrente elétrica que passa, eu tenho que saber a força eletromotriz do gerador, a força contra a eletromotriz do receptor e as suas resistências, bem como a resistência do circuito. Dos geradores ideais, atenção nisso, um gerador ideal, isso é que ele tem resistência interna desprezível. Então, dois geradores ideais de 8 volts de força eletromotriz são associados em série, sendo em seguida conectados a um motor elétrico de força contra eletromotriz igual a 8 volts e resistência interna de 2,5 ohm. Determina a intensidade da corrente elétrica que percorre o motor elétrico. Enfim, bem simples, corrente elétrica igual a, como só tem uma associação em série, que a gente já disse, né? Dois geradores ideais de 8 volts são associados em série. Então, a associação em série de dois geradores ideais, eu tenho 16 volts. Eu tenho depois só um receptor, né, que é um motor de força contra a automotriz de 8. Então, 16 menos 8. E como tanto o gerador é ideal, isso é, a sua resistência interna é nula, tá. Então 16 menos 8 dividido por 0, né, já que é desprezível, mais a resistência do receptor, 2,5 ohm, mais a resistência do circuito, que aqui é um circuito ideal. Então 8 dividido por 2,5 dá 3,2 ampere. Unifesp, um fio metálico homogêneo, que é esse aqui, tem comprimento L e a da seção transversal constante. Isso é um cilindro. Quando submetido a uma diferença de potencial de 12 volts, esse fio é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 0,1 ampere, conforme a figura 1. Esse fio é dividido em três partes, A, B e C, de comprimento L sextos, L terço e L meio, respectivamente, as quais, por meio de fios de resistência desprezível, são conectados entre si e submetidos às mesmas diferenças de potencial constante de 12 volts, conforme a figura 2. Com base no circuito representado na figura 2, calcule a resistência equivalente em ohm e a potência total dissipada em watts. Aqui não ficou muito boa a foto, mas enfim. Aqui eu vou ter um determinado resistor, comprimento L, e eu vou estar passando uma corrente elétrica. Eu posso descobrir, eu também tenho a minha tensão, que a questão já deu. A questão diz que é 12. Então eu posso simplesmente achar a resistência elétrica pela primeira lei de Ohm, né? A resistência elétrica, a tensão igual a resistência elétrica vezes a corrente. Eu tenho a tensão, que é 12, e a minha corrente, que é de 0,1 ampere. Então a minha corrente é de 120 ohm. Agora eu vou cortar esse resistor, esse fio, em três partes, LA, LB e LC. LA é L6 dividido por
LA é L dividido por 6, LB L dividido por 3 e LC L dividido por 2. A segunda lei de Ohm diz que a resistência é igual à resistividade vezes o seu comprimento vezes a área. Como a resistividade é a mesma, já que é o mesmo material, e a área também é a mesma, a questão diz que a área da seção transversal constante, então, eu substituindo LA por L dividido por 6, eu tenho que 1 dividido por 6 vezes a resistividade vezes o meu comprimento, o comprimento do fio inicial dividido por A. É igual a resistência de A. Fazendo a mesma coisa com B e o C, chegamos nisso. Então, como a resistividade vezes L dividido por A é a minha resistência. Essa é a primeira resistência. Então, resistência A é igual a resistência inicial dividido por 6. A resistência inicial é de 120, 120 dividido por 6 dá 20 ohm. Fazendo a mesma coisa com os outros, eu tenho 40 ohm e 60 ohm. Para achar a resistência equivalente, eu noto que eles estão em paralelo. O A, se o A ele for aqui para cá e o B ele descer para cá, eles estão em paralelo. Então, 1 sobre REC é igual a 1 sobre RA mais 1 sobre RB mais 1 sobre RC. Então, fazendo aqui a conta, eu tenho que a resistência equivalente é de 12 dividido por 11 ohm. Então, alternativa, questão item A, 120 dividido por 11 ohm. E agora o B, a minha potência é V ao quadrado dividido por R. Aqui a porcaria da luz também tapou, mas a minha tensão eu sei que é de 12 volts, então 12 volts ao quadrado, eu tenho 144. 144 dividido pela resistência, que a gente achou aqui, de 120 dividido por 11. Fazendo aqui a divisão em frações, eu tenho duas frações, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, 13,2 watts. Agora, no circuito, E1 que é a força contratomotriz de 1, né, dessa parte aqui, é 2 volts, E2, 4 volts, R1, 1 ohm, R2, 2 ohm, e a resistência do circuito, essa resistênciazinha aqui, é de 5 ohm. O valor da intensidade de corrente elétrica no circuito é, usando a lei de Paulet, E menos E' dividido por R mais R' mais R'zão. Aqui eu tenho uma força eletromotriz de 2 e outra de 4. Então, e eles estão em série, né? Com 2 mais 4, então 6. Sim, eu não tenho receptores, então é zero essa parte da força contra automotriz. A minha resistência interna é 1 mais 2 dá 3 ohm, né? Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Então 3 ohm. E a resistência do circuito, que é esse Rzão aqui, de 5 ohm. Então, substituindo os valores, 6 dividido por 3 mais 6. Gente, 3 mais 6? Caralho, nossa, minha letra é muito feia, mãe. Era pra ser 3 mais 5, que é um 5, tá? Meu Deus do céu, a letra é feia e a câmera do salão é desgraça. Aí junta a desgraça com a Então, 6 dividido por 3 mais 5. Temos 6 dividido por 8. Simplificando, dá 3 dividido por 4, que dá 0,75 ampere. Essa foi a aula de circuito. Costuma cair no Enem, principalmente a associação de resistores. Caso alguém não tenha entendido algo, caso eu tenha gaguejado, enfim. Qualquer dúvida pode perguntar, sem problema algum. Todas essas questões também estão na apostila. Na apostila tem, enfim, mais de 1000 questões, então sintam-se livres para resolvê-las. Bons estudos.